8h50. Vamos seguir aqui com os assuntos no Mundo em Sua Casa. Vamos falar agora da situação lá na Venezuela. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou indiretamente o governo brasileiro e outros países que questionaram a decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que ratificou sua reeleição. Maduro, sem citar o presidente Lula diretamente, afirmou que estrangeiros não têm moral para interferir nos assuntos venezuelanos. Ele comparou a situação com as eleições brasileiras de 2022, sugerindo que, assim como no Brasil, onde o TSE validou a eleição de Lula, a Venezuela também teve suas eleições confirmadas por uma corte superior. No entanto, diferentemente do Brasil, onde as eleições foram acompanhadas por observadores internacionais e as atas eleitorais foram publicadas, na Venezuela as atas não foram tornadas públicas e a oposição e a comunidade internacional questionam a imparcialidade do TSJ e do Conselho Nacional Eleitoral, ambos alinhados ao governo Maduro. A oposição venezuelana, liderada por Edmundo González, acredita que ele foi o verdadeiro vencedor da eleição e pede uma auditoria imparcial. Júlio Anderson, são situações que podem ser comparadas? O questionamento feito por Bolsonaro naquela época, as eleições brasileiras, com o questionamento feito pela oposição às eleições da Venezuela? Olha, eu não acredito que tenha nenhuma similitude, porque veja como a própria reportagem mostra. Aqui no Brasil nós tivemos uma transparência absoluta nas eleições, são urnas que já estão provadas, que têm toda a segurança, são invioláveis, perfeitamente auditáveis e auditadas. Nós tivemos observadores internacionais do mundo inteiro, inclusive da Organização dos Estados Americanos aqui, a ONU, diversos organismos internacionais, todos referendaram as nossas eleições. Nós tivemos auditoria, os partidos políticos, todos eles participam do processo de eleição e foi tudo referendado. Não há qualquer possibilidade de fraude nas eleições aqui. Agora, na Venezuela, há uma situação muito complicada, porque não se divulga as atas aqui no Brasil. Quando se sai o resultado, a ata está ali, automática, é automática. Qualquer pessoa pode chegar lá e ver o resultado ali de cada urna. Fica disponível para quem quer que queira ver. Na Venezuela isso não existiu. Tanto é que o governo brasileiro não reconheceu a vitória. Esse é o posicionamento oficial do governo brasileiro e eu acho que está correto. Pediu-se que se publicasse as atas. Até hoje não publicou e, pelo visto, não vai publicar. Então, há algo muito estranho ali ocorrendo. E eu sempre falei, a Venezuela não é nenhum exemplo de democracia. Existem garantias individuais, o país só é democrático quando existem garantias individuais asseguradas por uma Constituição e o Estado respeita essas garantias. Um país em que as pessoas protestam e vão presas por protesto de a gente não sabe em que contexto essas pessoas estão sendo presas, diferente do Brasil, que quando uma pessoa vai para uma praça e quebra um poder inteiro, ela está praticando crime, que tem que ser presa mesmo. Na Venezuela existem prisões feitas às escuras, sem qualquer garantia do devido processo legal, sem qualquer garantia ampla defesa, sem qualquer garantia de que os acusados saibam do que estão sendo acusados, o que mostra que ali está numa verdadeira exceção a uma democracia. Caio Montelo, são situações que podem ser comparadas ao questionamento das eleições no Brasil e o questionamento nas eleições da Venezuela. E, mais uma vez, o Maduro atacando o Lula após o posicionamento do Brasil, não reconhecendo a vitória de Maduro. Olha, Rafael, apesar de muitas pessoas, principalmente da direita, gostarem de relacionar o Brasil com a Venezuela, eu acredito sim que existe uma diferença de tamanho de um abismo, né, entre o Brasil e a Venezuela. Mas a situação da Venezuela é uma situação que nós podemos analisar e tomar certos cuidados aqui no Brasil. Como é que o Nicolás Maduro ele está no poder há tanto tempo? Né? Ele é um ditador por quê? Porque ele simplesmente dividiu o país como um todo, então ele divide o Ministério de Energia, o Ministério da Indústria, o Ministério das Relações Internacionais, vai lá e entrega para um general, entrega para outro, cargos de confiança, né? Os principais cargos do país, tribunal, eu vou mencionar
o nome dos nossos tribunais, porque eu não sei corretamente o nome dos tribunais de lá, mas que possuem a mesma função que a nossa. Então ele indica pessoas próximas, ligadas a eles, da sua confiança para cargos como a Suprema Corte de lá, o Tribunal Superior Eleitoral e etc. Então todas as decisões são sempre com viés pró-Nicolás Maduro. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela decidiu que ele era o eleito, né, e ele era, sim, deveria ser o atual presidente, e diversas organizações, nações ao redor do mundo, assim como o Brasil, não reconhecem essa decisão, porque não houve a apresentação das atas. Engraçado que na última decisão, agora, se eu não me engano, proferida essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral disse que quem contestar seria preso, né? Eu acho que isso sim pode ser algo comparado ao que acontece aqui no Brasil. Por que eu estou mencionando isso? Existe um cuidado, infelizmente, e nós precisamos debater isso também, principalmente no nosso Congresso Nacional, sobre a interferência política nos principais cargos do nosso judiciário. Eu acredito que boa parte dos excessos, principalmente ali da Suprema Corte, é em virtude de vieses, em virtude de interesses políticos, e isso aconteceu de uma forma muito maior, numa proporção muito maior, já na Venezuela, e não se acredita mais em Estado democrático de direito lá. Esses são os cuidados que nós precisamos ter hoje aqui, lembrando que eu acredito que existe uma distância muito grande entre Brasil